Olá, está no ar o Momento Papo de Mãe. Quando a gente diz que a gravidez dura 9 meses, isso significa 40 semanas ou 42? E você começou a contar o tempo da sua gestação a partir da data da última menstruação ou do dia aproximado da sua ovulação? Dúvidas que parecem simples, mas invadem a cabeça de todos. Afinal, como a gente conta a idade gestacional e o que a Lua tem a ver com tudo isso? Para este papo, convidamos a Gabriela Guerra, que está grávida de 32 semanas, e o ginecologista e obstetra Paulo Cossi. Gabriela, são 32 semanas ou você tem alguma dúvida? Olha, são 32 semanas, mas se eu tô no 8º mês, se eu não tô no 8º mês, já é outra discussão, porque cada hora me fala uma coisa. Afinal, ela já entrou no 8º mês, doutor? Tecnicamente, sim, 32 semanas inicia-se o 8º mês. Doutora, a gente faz tanta confusão, né? Por que os médicos gostam de contar a gravidez por semanas? Primeiro porque é um lapso de tempo mais curto e a evolução passo a passo, semana a semana, é muito diferente de uma semana para outra. Principalmente nos 3 primeiros meses, onde você vê o embriãozinho crescendo milímetro a milímetro todos os dias. Então é muito diferente. E afinal, doutora, a gente começa a contar a primeira semana na data da última menstruação ou na data aproximada da ovulação? Muitas mulheres têm dificuldade até de saber a última menstruação. É verdade. Né? Quiçá quando engravidou, né? Então, a data da menstruação é um tempo que você consegue saber, né? E mesmo aquelas grávidas mulheres que têm certeza da data da última menstruação, 40% delas vão ter alguma data erradinha. Mas é curioso isso, quer dizer então que a primeira semana de gestação a gente não está grávida. Não. Exato, nem Você vai engravidar 2 semanas depois. Que interessante. Que é o período de ovulação. Você contou como o início da sua gestação, Gabriela? Eu acabo contando da data da menstruação, mas há uma dúvida que sempre me surge ainda é quando eu faço ultrassom, por exemplo, eu estou com 32 semanas e 5 dias, mas aí fala que o bebê está com o tamanho de 32 semanas e 1 dia. E aí no outro fala que, na verdade, não, agora é 33 e 6 dias. Essa é a dúvida de quando a gente está fazendo ultrassom, é constante. É o seguinte, a data não muda. Você tem 32 semanas. O que acontece é que o ultrassom, ele vai medir o bebê e predizer, supor que tenha 34, 28, você entendeu? Mas ele tem 32. Mas faz alguma diferença, por exemplo, se o que ela está contando são 32 e no ultrassom aparecem 33 semanas, é algo preocupante, por exemplo? Uma diferença pequena não tem significância. Às vezes o neném é um pouquinho maior, às vezes ele é um pouquinho menor. Mas quando isso extrapola, por exemplo, nessa idade, 15 dias, é um neném que pode estar muito grande e, supondo, pode ser uma diabetes gestacional e o inverso, se ele estiver com 30 semanas, ele está com uma restrição de crescimento. É aí que o ultrassom é interessante. Doutor, a grávida que fica com várias dúvidas, não lembra a data da última menstruação, não sabe a data da ovulação. O ultrassom, ele vai dar a data prevista do parto e vai dizer quantas semanas ela está grávida? Sim. No primeiro trimestre, essa predição, essa confirmação é muito importante e muito precisa. Quando você faz um ultrassom nos 3 primeiros meses, você tem um erro de mais ou menos 3 a 5 dias. Então, se consegue falar, a data prevista de parto, ou a data provável do parto vai ser tal dia. Eu acho, Gabriela, próximo. O que faz confusão também é que algumas mulheres não têm o ciclo menstrual reguladinho, né? O seu era bem regrado ou a sua menstruação era meio bagunçada? Eu estava numa fase de uma menstruação bem bagunçada porque eu acabei perdendo o primeiro no aborto espontâneo e aí acabou que eu tive que fazer uma cirurgia, então eu estava um pouco desregulada hormonalmente. E acho que até por isso que eu lembro a data da menstruação, da última, porque era uma fase que eu estava assim, depois da segunda menstruação você pode voltar a tentar engravidar. Mas só por isso que eu sei, porque senão eu seria dessas que eu nunca ia saber. E eu acho que o que confunde muito a cabeça das mulheres também é porque falam, são 9 meses de gestação. Só que mas não. aí, só que não, né? Não. O bebê vai nascer com
9 meses completos, o que Completo. significa 10 meses. Exatamente. Você completa o 9º mês. Muitas vezes você fala assim, 9 meses, então vai dar 36 semanas, né? 4 vezes 9, 36. Não, mas você tem que cursar o 9º mês. Gente, As olha como 4 a semanas. matemática é subjetiva, né, doutor? Eu, por exemplo, entrei no 8º mês, então faltam 2 meses, mas ela está prevista para começo de julho. Então, vão ser 10 meses. Sim, quando você completa, são os 10. E daí, doutor, o bebê precisa nascer até a conclusão da 42ª semana, é isso? Tem que nascer? Não, o tempo de gestação, o termo, quando a gente fala que o neném está de tempo, que está maduro, ele está de 37 a 42. Em média, dão 280 dias, 40 semanas, ou 10 meses de lua. Então, é uma data estimada, não é uma data precisa. Né? O que não pode é passar do tempo, né? De nascimento não pode passar. Né? Aí você vai tendo os cuidados para ver a vitalidade do bebê. Eu acho que eu passei do tempo, porque eu nasci com 5 quilos. Minha mãe, eu falo, mãe, eu acho que você contou as semanas erradas. Pode ter tido um erro, não? Ou ela estava com uma Ou ela diabetes tem gestacional. diabetes gestacional, E naquela época não faziam tantos exames como hoje. Quem que veio por aí? Isabela. Isabela? Ai, que gostoso. E o doutor falou sobre lua. O que a lua será que tem a ver com tudo isso? O nosso papo continua daqui a pouco. Fique com a gente no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, tentando entender como a gente conta as semanas de gestação. A Gabriela está grávida de 32 semanas. Eu vou fazer uma brincadeira com você. Diz que no reino animal, a gestação dos coelhos é de 30 dias e a gestação das elefantas é de 22 meses. Você ia preferir uma de coelho ou de elefanta? Se pudesse Coelho, com certeza. Em 30 dias tudo resolvido. Com certeza. Nossa, a gente passa por muita coisa na gestação. Eu acho que se fosse rapidinho assim, a gente talvez ia ter filho tanto quanto coelho, né? Já pensou? Agora 22 meses, hein, doutor? Nossa, para fazer um pré-natal desse vai ser difícil. Senhora. Doutor, a gente falou da lua no bloco anterior. Dá para contar a gestação através da lua? E a lua pode determinar a hora do parto? Bem, se você contar em lua, são 10 meses lunares, 10 ciclos da lua. Por que dá certo contar? Primeiro que o ciclo lunar são de 28 dias. E o ciclo menstrual da lua também 28. Então, matematicamente coincide. E também há influência de forças sobre o globo gravídico, né? Que muda, assim. Apesar de alguns estudos falarem que não, mas na prática, quando a gente está dentro da maternidade de plantão, a gente vê na prática, quando muda a lua, um monte de nascimento, né? Bastante. Doutor, tem alguma relação com a questão da água? Porque a gente sabe que as fases da lua influenciam as marés. Tem a ver com eu já ouvi falar também com a água da bolsa, né? Essa é uma das explicações, né? Que há uma tração maior também sobre o globo gravídico. Legal. Né? Eu vou contar uma história curiosa agora sobre a Roberta, sobre a nossa amizade, porque nós ficamos grávidas na mesma época. Eu não tinha contado para ninguém, a Roberta me liga e fala, estou grávida. E a gente descobriu que a data da nossa última menstruação tinha sido no mesmo dia. Nossa. Então, atravessamos a gestação, né, juntas, e daí as nossas filhas nasceram com 10 dias de diferença, doutor. Quer dizer, é muito interessante. A gente estava no mesmo tempo gestacional, então, né? Mas daí a data do parto, aí muda porque as condições data mudam. Provável, né? Que nem a gente falou, é média 280 dias. Agora a minha nasceu primeiro, como é que você ficou, Roberta? Nossa, eu fiquei muito ansiosa, eu queria que a minha filha nascesse logo. Levei bronca do meu obstetra, porque eu fui 3 vezes para a maternidade e ele falou, para com isso, não vai nascer perto da filha da sua amiga, para com isso. E, Gabriela, como é que está a expectativa? Você pretende um parto normal? Vou querer anestesia. Eu sou uma pessoa mais assim, quero tentar normal, mas também sou prática. E a mala da maternidade já está pronta? Não. Precisaria, né? Mas ainda não. Doutora, a gente sabe que a partir da 37ª semana é que o bebê não é considerado mais prematuro, é isso? Sim, até 36 semanas e 6 dias ele é
prematuro de 34 a 36,6, ele é um prematuro tardio, né? E depois aí então já entra o que a gente chama da palavra termo, ou seja, de tempo. E, Gabriela, você já está atenta aí, já sabe todos os sinais da hora do parto? Aprendi sobre contrações e tudo mais, mas eu tô assim, agora que eu já sei que a 37 já não é mais, com 37 eu já vou começar a torcer, fazer mais exercícios na bola. Não, mas deixa ele chegar às 39. Tem que respeitar o tempo dele, né, doutor? Mas é muita ansiedade, né, que a gente fica. Acho que a maior preocupação é a formação do pulmãozinho do bebê, Também. né? Com quantas semanas que o pulmão já está formado, que o bebê já nasce? Na verdade, não é a formação do pulmão, e sim uma substância que dá uma tensão no pulmão, né? Ela vai estar bem produzida depois da 38ª semana. 37 está ali. Entendi. Pode ter alguns desconfortos. Se nascer de parto normal, nem tanto, porque o estresse do parto amadurece mais o pulmãozinho do neném. Mas se nascer, por exemplo, tiver que fazer uma cesárea nesse período, às vezes uma pequena angústia na respiração do bebê a gente pode ter. Doutor, olha, temos agora uma pergunta que chegou em vídeo pelo aplicativo Cultura Digital. Olá, meu nome é Bruna, sou de Mossoró, Rio Grande do Norte. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a eclâmpsia. Se depois da primeira gravidez que a gente teve eclâmpsia, a gente poderia ter outra gravidez sem correr o risco de ter novamente a eclâmpsia. Pois eu já ouvi falar muito sobre a pré-eclâmpsia, mas sobre a eclâmpsia mesmo, pouco eu ouço comentar. Obrigada. Vamos lá. Quem teve eclâmpsia tem uma probabilidade maior de desenvolvê-la novamente. A pré-eclâmpsia é a pressão alta, inchaço e perda de proteína pela urina, né? Já a eclâmpsia é quando se tem a pressão alta e convulsões nesse percurso. E né? na hora do parto pode acontecer? Não, às vezes antes. Né? Como é que diagnostica? Por exemplo, se tem urina, tem proteína na urina, algo assim? A primeira coisa que acontece é um ganho de peso muito abrupto, repentino. Tá. Né? Bem repentino. E você vai monitorando a pressão. Para nós, assim, que já temos experiência, olhar em você, eu vou falar, olha, cuidado que você está desenvolvendo pré-eclâmpsia, porque o inchaço é diferente. Não é só um inchaço de membros, é um inchaço de rosto. Ai, que bom que eu não estou inchada. Não, Você assim está tá ótima, Gabriela, Então, olha. quem tem no primeiro pode ter mais risco de ter probabilidade maior de ter. Doutora, obrigada pela orientação. Bruna, obrigada pela participação. E você também pode nos enviar sua pergunta em vídeo. É só baixar o aplicativo Cultura Digital no seu celular e seguir o passo a passo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no Momento Papo de Mãe. Muito obrigado. O doutor que está no Instagram, né, doutor? Clínica Cossi. Clínica Cossi. Gabriela, muito obrigada pela presença. Obrigada, foi ótimo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E agora vamos aí aguardar, né? E depois você conta com quantas semanas a Isabela nasceu. Pode deixar que eu mando sim. Obrigada. Ah, que gostoso. E o Momento Papo de Mãe fica por aqui. A gente espera que agora você esteja sabendo tudo sobre idade gestacional. Até o próximo programa. Até lá. Tchau.